Oi, gente, boa tarde para vocês. Olha eu aqui mais uma vez. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Érica. Eu tô aqui, gente, narrando a história de Santo Antão. Estou no capítulo 4 e agora eu vou continuar, né? Então vamos lá. De novo, o Senhor não se esqueceu de Antão em sua luta, mas veio ajudá-lo. Pois quando olhou para cima, viu como se o teto se abrisse e um raio de luz baixasse até ele. Foram-se demônios de repente, cessou-se a dor do corpo e o edifício estava restaurado como antes. Notando que a ajuda chegará, Antão respirou livremente e sentiu-se ativado de suas dores. E perguntou à visão: Onde estava tu? Por que não aparecestes no começo para deter minhas dores? Antão falando para Deus, né, gente? Que Deus apareceu para ele nesse momento. E ele falando para Deus. Por que, que Deus não veio ao socorro dele no momento das dores dele, né? Das perseguições, das tentações que o demônio tentava muito ele. Uma voz lhe falou: Antão, eu estava aqui, mas esperava ver-te enquanto agias. E agora, porque aguentaste sem te renderes, serei sempre teu auxílio e te tornarei formoso em toda parte. Gente, que maravilha, né, gente? Gente, a gente tem que aprender muito com esse santo. É algo extraordinário que esse santo nos proporciona, sabe? A vida que ele viveu nos proporciona. É algo para a gente olhar para a nossa vida e refletir. Ouvindo isto, levantou-se e orou, e ficou tão fortalecido, que se sentiu seu corpo mais vigoroso que antes. Tinha por aquele tempo uns 35 anos de idade. E ele já era um velho, um senhor velho, né, de idade. Deus revigorou as forças dele, que ele ficou como se fosse um homem de 30 e poucos, 35 anos, né? Então busca o deserto e habita em Pirsir. Pispir, deve ser o nome do lugar lá, né, onde ele foi. No dia seguinte, ele se foi, inspirado por um zelo maior ainda pelo serviço de Deus. Foi ao encontro do ancião, já antes mencionado, e rogou-lhe que fosse viver com ele no deserto. O outro declinou o convite devido à sua idade e porque tal modo de viver não era costume. Então ele se foi sozinho para a montanha. Aí estava, entrando ele de novo, o inimigo, vendo sua seriedade e querendo frustrar a seriedade de Santo Antão, projetou a imagem ilusória de um grande disco de prata sobre o caminho. Antão, porém, penetrando o ardil daquele que odeia o bem, e mirando o disco, desmascarou o demônio dizendo, um disco no deserto, de onde vem isto? Esta não é uma estrada frequentada, e não há sinais de que haja passado gente por este caminho. É de grande tamanho e não pode haver caído inadvertidamente. Em verdade, ainda que fora perdido, o dono teria voltado a procurá-lo, e seguramente o havia encontrado, pois esta região é deserta, isto é enganoso, isso é engano de demônio. Não faz frustrar minha resolução com estas coisas, demônio. Teu dinheiro pereça contigo. Atos 8, versículo 20. E ao dizer isso, então, o disco desapareceu como fumo. Logo enquanto caminhava, viu de novo, não mais outra ilusão, mas ouro verdadeiro, espalhando ao longo do caminho. Pois bem, seja que o próprio inimigo lhe tivesse chamado a atenção, ou fosse um bom espírito que atraiu o lutador, ficou demonstrando ao demônio que ele não se preocupava nem sequer das riquezas autênticas, ele próprio não indicou. E por isso não sabemos nada senão que era realmente ouro que ali havia.
Quanto a Antão, ficou surpreendido pela quantidade que havia, mas passou por ele como se fora fogo, como se fosse um fogo. Ele passou por aquele ouro, né, como se fosse que estivesse vendo um fogo. E seguiu o seu caminho, sem olhar para trás. Ao contrário, pôs-se a correr tão rápido que em pouco tempo perdeu de vista o lugar e dele desapareceu. Assim, firmando-se sempre mais em seu propósito, apressou em direção à montanha. Em lugar distante do rio, encontrou um fortim deserto que, com o correr do tempo, achava infestação de répteis. Ali se estabeleceu para viver. Os répteis, como se expulsos por alguém, foram e de repente bloqueou a estrada e depois de enterrar pão para 6 meses, assim o fazem os tebanos, e muitas vezes os pães se mantêm frescos por um ano, por todo o ano. E tendo água perto, desapareceu como um santuário, ficou sozinho, não saindo nunca e não vendo ninguém passar. Por muito tempo preservou nesta prática ascética. Só 2 vezes por ano recebia pão, que lhe deixava cair pelo teto. Gente, por hoje vamos ficando por aqui, né? Com esse capítulo, capítulo 5. Gente, vale a pena a gente pedir a graça de Deus para que a gente possa viver a nossa vida em santidade, porque a única coisa que importa para Deus é a salvação da nossa alma. É claro que Deus nos ajuda aqui nessa terra com as coisas convencionais do ser humano, né, as nossas preocupações, nossos desejos de ser humano, mas a única preocupação de Deus é com a nossa conversão. Então que possamos ver as histórias dos santos, pedir para Deus a graça da nossa santidade. Gente, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Não deixa de se inscrever, de dar o joinha positivo de vocês. E obrigada por assistir o vídeo.